Houve homens que enfrentaram profetas, reis e exércitos, mas os finais mais pesados da Bíblia pertencem aos que decidiram se levantar contra o próprio Deus. E quando isso aconteceu, a queda nunca foi pequena, porque ninguém entra em guerra com o Altíssimo e termina a história como se nada tivesse acontecido. A Bíblia registra esses fins como alerta, memória e advertência para toda geração. Esse é o fio deste vídeo. Cada inimigo de Deus confiou em alguma coisa para se manter de pé. Uns confiaram em poder político, outros em força militar, outros em orgulho, dinheiro ou manipulação, mas todos terminaram descobrindo tarde demais que a vontade de Deus não pode ser derrotada, atrasada ou anulada pela vontade humana. Faraó era o rei do Egito, o homem mais poderoso daquela terra, e foi ele quem manteve Israel como povo escravizado. Mesmo depois de ver pragas, sinais e juízos caindo sobre o Egito, ele continuou endurecendo o coração. Quando decidiu perseguir Israel até o mar, pensou que ainda podia desfazer aquilo que Deus já tinha decidido, mas o fim foi a derrota completa do seu exército nas águas. O rei que parecia invencível descobriu que nenhum trono da terra resiste quando Deus decide libertar o seu povo. Corá, Datã e Abirão não eram reis estrangeiros, eram homens do próprio povo de Israel. Eles se levantaram contra Moisés e contra a liderança que Deus havia estabelecido. No fundo, queriam honra, posição e autoridade sem submissão verdadeira. E o fim deles foi tão chocante quanto a rebelião. A terra se abriu debaixo dos pés dos revoltosos. Deus mostrou naquele dia que rebelião disfarçada de justiça continua sendo rebelião, e que nem todo discurso bonito esconde um coração certo. Balaão era um homem conhecido por falar sobre coisas espirituais. Ele sabia quem era o Deus de Israel, mas amava mais o lucro do que a verdade. Tentou usar o próprio dom para ganhar dinheiro, amaldiçoando aquilo que Deus havia abençoado. Mesmo advertido, continuou negociando a consciência. Seu fim foi morrer pela espada no meio do juízo. O homem que conhecia a voz de Deus, mas preferiu vender a fidelidade, terminou como exemplo de que nem todo homem religioso está realmente do lado do Senhor. Se esta mensagem já está falando com você até aqui, deixe o seu like agora, inscreva-se no canal e escreva nos comentários. Eu escolho ficar do lado de Deus, porque a Bíblia não mostra esses fins só para assustar, mostra para acordar o coração antes que seja tarde. Golias era o guerreiro mais temido dos filisteus, um gigante acostumado a vencer pelo medo e pela força. Ele entrou em campo zombando de Israel, e mais do que isso, zombando do próprio Deus de Israel. Parecia impossível de derrubar, mas Davi não foi contra Golias, confiando em tamanho, armadura ou espada. Foi confiando no Senhor, e bastou uma pedra para derrubar o gigante diante de todos. O homem que parecia grande demais caiu, porque ninguém é grande demais para o juízo de Deus. Saul foi o primeiro rei de Israel. No começo parecia pequeno aos próprios olhos, mas aos poucos deixou de obedecer a Deus e começou a proteger mais a própria imagem do que a própria alma. Desobedeceu, perseguiu Davi por inveja e insistiu em governar sem se render de verdade à voz do Senhor. Seu fim foi triste, solitário e vergonhoso no campo de batalha. Saul mostra que uma vida pode começar com promessa e ainda assim terminar em ruína quando o coração resiste à correção. Acabe foi rei de Israel e ficou conhecido por sua maldade, sua fraqueza moral e sua aliança com a idolatria. Casado com Jezabel, abriu ainda mais espaço para falsos deuses e para injustiça no meio do povo. Mesmo recebendo avisos claros dos profetas, insistiu no erro. Tentou até se disfarçar numa batalha para escapar da palavra profética, mas morreu exatamente como Deus havia dito. O rei que pensou que podia escapar do juízo descobriu que ninguém consegue se esconder daquilo que Deus já declarou. Jezabel era a esposa de Acabe, uma rainha estrangeira que teve enorme influência sobre Israel. Ela perseguiu profetas, sustentou a idolatria e usou o poder para espalhar maldade e manipulação. E durante muito tempo pareceu intocável, mas seu fim foi marcado por humilhação e desonra, exatamente como a profecia tinha anunciado. A mulher que fez tantos tremerem terminou sem conseguir impedir a própria queda, porque quando Deus decide julgar, até quem parece inalcançável perde a força. Senaqueribe era o rei da Síria, um império conhecido por violência e conquista. Ele cercou Jerusalém cheio de arrogância, como se o Deus de Israel fosse apenas mais um entre os deuses das nações que ele já havia derrotado. Falou com desprezo, ameaçou, intimidou e confiou no tamanho do seu exército. Mas numa única noite Deus derrubou a força da Assíria. Senaqueribe voltou humilhado e depois morreu na própria terra. O homem que ameaçou o povo de Deus descobriu que números e exércitos não significam nada quando o céu responde.
Belsazar era rei da Babilônia, sucessor de um império orgulhoso e inimigo do povo de Deus. Em vez de temer o Senhor, decidiu zombar do que era sagrado, pegou os utensílios do templo de Deus e os usou num banquete de blasfêmia e orgulho. Foi nessa noite que apareceu a famosa escrita na parede, anunciando que seu reino tinha sido pesado e achado em falta. E naquela mesma noite tudo acabou. O rei que transformou arrogância em festa descobriu que o juízo de Deus pode entrar até no salão mais luxuoso. Ramã era um alto oficial do Império Persa, homem de poder e influência, mas consumido por orgulho e ódio. Ele não suportava Mardoqueu, um judeu que se recusava a se curvar diante dele, e transformou sua raiva pessoal num plano para destruir todo o povo judeu. Preparou a forca achando que controlava o destino dos justos. Mas Deus virou a história. Amã morreu no mesmo instrumento que tinha preparado para outro. Seu fim mostra como o mal muitas vezes cava a própria cova sem perceber. Herodes, no livro de Atos, era um rei que gostava de poder, honra e glória pública. Em determinado momento, falou ao povo e recebeu elogios como se fosse um deus. Em vez de interromper aquilo e devolver a glória ao Senhor, aceitou para si o que pertencia somente a Deus, e naquele instante foi alcançado pelo juízo. Seu fim foi rápido e humilhante. Herodes mostra que a glória divina não pode ser roubada sem consequência, mesmo por quem parece estar no topo. Judas caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos, viu milagres e esteve mais perto da verdade do que quase qualquer pessoa. Ainda assim, escolheu trair. Seu problema não foi falta de luz, mas amor ao que não prestava. Ele viveu perto do Salvador, mas deixou o coração apodrecer por dentro. Seu fim foi de ruína completa, e isso torna sua história ainda mais pesada. Nem toda proximidade com o sagrado é transformação verdadeira. É possível andar perto de Jesus e ainda assim escolher o lado errado. Quando olhamos para todos esses inimigos juntos, um padrão aparece. Nenhum deles caiu por falta de aviso. Nenhum deles foi julgado sem antes receber sinais, confrontos, profetas, advertências ou oportunidades de parar. O juízo não veio primeiro. Primeiro vieram a paciência de Deus, a verdade de Deus e o chamado ao arrependimento. A queda veio quando o coração escolheu continuar endurecido. É por isso que esse vídeo não é só uma lista de mortes ou derrotas, é um espelho espiritual. Mas porque a raiz desses inimigos continua viva sempre que alguém escolhe orgulho em vez de humildade, resistência em vez de arrependimento, controle em vez de submissão, ou desprezo em vez de temor. O rosto muda, a época muda, o cargo muda, mas a rebelião continua nascendo do mesmo lugar, um coração que não quer se curvar. E talvez essa seja a parte mais séria de todas. Muitos inimigos de Deus na Bíblia não começaram parecendo monstros. Começaram justificando pequenos erros, ignorando avisos, protegendo o próprio orgulho e tratando a palavra de Deus como algo que ainda podia ser negociado. A tragédia quase nunca começa no último dia. Ela começa muito antes, quando a alma se acostuma a resistir à verdade. Se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Deixe o seu like. Inscreva-se no canal e comente: Senhor, guarda o meu coração, porque o objetivo da Bíblia ao mostrar esses fins não é só contar como eles caíram, é impedir que a gente caminhe para o mesmo abismo. No fim, o trágico fim de cada inimigo de Deus na Bíblia não revela apenas a severidade do juízo, revela também a santidade de Deus, a firmeza da sua palavra e o perigo real de lutar contra aquilo que ele estabeleceu. Quem escolhe enfrentar o Senhor pode até parecer forte por um tempo, mas a última palavra nunca deixa de ser dele.